Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Então você que tem Bíblia, abra ela em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler um dos textos mais conhecidos. Efésios capítulo 6, o verso de número 10. Eu creio tem muito a ver com esses dias. Efésios 6, 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel e a Tua palavra é a verdade. Então nós te pedimos, Senhor, nos santifica na Tua palavra nesta manhã. Nos dá, Senhor, mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos dado, uma porção revelada da Tua palavra que nos ajuda, Senhor, a permanecer, a continuar, a avançar, a mantermos, Senhor, os nossos corações firmes no Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Nós lemos aqui um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que trata sobre a armadura do cristão. Nesses anos que eu tenho ministrado o Evangelho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu ministrei este texto ou citei esse texto. Afinal de contas, ele é muito importante. Mas uma curiosidade sobre a pregação deste texto, pelo menos para mim, é que todas as outras vezes que eu ministrei esta palavra, eu sempre a ministrei num contexto ou num entendimento, numa condição de prevenção. Sabe quando você prega uma palavra preventiva? Sabe quando você fala para alguém no sentido de prevenir? E eu particularmente sou alguém que gosto muito de pregar palavras preventivas, que no nosso vocabulário cristão a gente pode inclusive usar como palavras proféticas, porque palavras proféticas têm a ver com uma revelação do Espírito sobre o futuro. Você fala de coisas que ainda não aconteceram, que ainda não surgiram, porém, você, no espírito profético, você prepara a igreja, você previne o povo de Deus, para que quando a situação acontecer, as pessoas se lembrem que tinham uma palavra anterior, e na palavra anterior já tinha uma instrução para atravessar aquele momento. E é por isso que o Senhor sempre fala, através dos seus servos, Ele usa os seus servos muitas vezes com esse espírito profético, anunciando aquilo que está por vir e preparando a igreja. Jesus,
ele falou muitas vezes num espírito profético. Jesus deixou tudo declarado profeticamente sobre os dias que nós estamos vivendo agora. Jesus já nos preparou, Jesus já nos alertou. Jesus disse: fiquem vigilantes e atentos quando essas coisas começarem a acontecer. Lembrem-se que eu os avisei antecipadamente. Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, se eu não me engano, você vai ver Jesus falando sobre os sinais dos fins dos tempos, sinais que se tornariam cada vez mais evidentes, cada vez mais contundentes nos últimos dias, e nós estamos caminhando para esses lugares, que o Senhor já nos avisou antecipadamente. No que diz respeito a esse texto especificamente, às vezes que eu ministrei ele, como eu disse para você, foram na maioria das vezes uma questão de prevenção. Nos dias de hoje, eu creio que é uma questão de sobrevivência. Se a palavra, quando foi preventiva, não foi acolhida, agora é necessário acolhê-la no coração, porque não é mais uma questão de prevenção, é de sobrevivência. Nesses dias, quem não guardar a palavra do Senhor com toda a fé no seu coração, não ouvir a instrução do Espírito em relação a como se portar, a como avançar, fatalmente não sobreviverá, fatalmente se perderá, porque a palavra do Senhor está nos preparando para um tempo, e de fato esse tempo já chegou, onde nós andaremos vigilantes, numa missão de paz, porque esta é a função da igreja. Nós somos aqueles que temos uma missão de paz, porém estamos num ambiente de guerra, estamos numa situação de guerra. Um outro texto muito conhecido é o texto de Salomão, Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre o tempo, e que há um tempo para todas as coisas. E Salomão diz: há um tempo de paz, mas há um tempo de luta. Há um tempo onde é necessário lutar, há um tempo onde é necessário guerrear, há um tempo onde é necessário ir para a batalha. E eu creio que este é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo literalmente de uma batalha, de uma guerra sendo travada, de uma guerra estabelecida, das forças do bem contra as forças do mal. E a igreja do Senhor, ela é nesses dias, não apenas uma coluna e um baluarte, mas é também nesses dias um exército. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo, atento e cuidando para que as coisas da sua realidade civil não atrapalhem a sua missão. Paulo diz assim: nenhum soldado se preocupa com as suas necessidades civis, mas ele se preocupa em agradar aquele que o alistou. E quem nos alistou foi o Senhor Jesus. Quem nos alistou foi o Senhor, que está levantando a igreja como um grande exército, num período de guerra, num período de lutas. Nós estamos nos levantando com uma missão. Nós temos uma missão de proclamação de paz, porém estamos preparados para a guerra, estamos preparados para a batalha. E por isso que eu creio que esta palavra é uma questão de sobrevivência, porque esta palavra nos ensina as armas que nós devemos usar nesses dias de batalha. Paulo vai dizer aos coríntios que, embora sejamos homens, nós não lutamos com armas humanas, mas ao contrário, as nossas armas são poderosas em Deus. Nós lutamos com armas espirituais, poderosas em Deus.
para vencer essas batalhas, estas guerras. E o que o Senhor quer nos dar é equipamento. O que o Senhor quer nos dar são as armas certas, para que a gente vença essa batalha, para que a gente vença essa guerra. Nós estamos literalmente num período de guerra. Você olha a sua rede social, você vai perceber rapidinho uma guerra ideológica, uma guerra política, uma guerra religiosa. É uma batalha. Você sai e anda pelas ruas, você que o Senhor tem te dado discernimento espiritual, você percebe um ambiente de guerra. Você vai no mercado, você vai aonde você vai, você sente um peso espiritual, uma opressão espiritual. Lá em casa, a gente outro dia estava brincando, a gente está bem, parece que quando a gente sai, a gente já volta para casa, parece que pegou o corona, volta para casa, está me sentindo meio mal, e aí espirra, tosse, aí você toma um banho e você fica novo de novo. Mas isso tem muito a ver com a situação espiritual estabelecida. A Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Existe sim uma opressão, uma batalha espiritual estabelecida no mundo. E quem vai vencer esta batalha? O bem. O bem vai vencer o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E nós somos aqueles que estamos do lado daquele que já venceu todas as coisas, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Porém, as nossas armas, embora sejamos humanos, as nossas armas não são humanas, mas são espirituais, poderosas em Deus, para vencermos esta batalha. Então, para sobrevivermos esses dias, guarde isso que está escrito aqui. Paulo aos Efésios, ele começa escrevendo dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Jesus fala sobre os finais dos tempos. Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta para os Efésios. Você conhece muito sobre os Efésios. Os Efésios foi um povo que Paulo por 3 anos ministrou. A igreja de Éfeso era uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, porque ele desenvolveu um relacionamento íntimo com aquele povo, de fraternidade. Diz a Bíblia que quando Paulo estava indo para Jerusalém, quando ele estava indo para a sua última viagem, que de lá ele iria para Roma e morreria, ele passou para se despedir dos presbíteros de Éfeso. E diz a Bíblia que eles choraram, se abraçaram, e o que mais entristeceu o povo de Éfeso não foi o que Paulo profetizou, mas foi eles terem ouvido que nunca mais veriam a Paulo. Então havia um relacionamento íntimo. Paulo designou Timóteo para ser pastor de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito amada pelo Senhor, que é a primeira igreja a ser citada nas cartas do Apocalipse de Cristo, dizendo sobre Éfeso: eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês colocaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram em prova, e descobriram que eram impostores. Contudo, eu tenho algo contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Então lembre-se de onde vocês caíram, se arrependam e voltem a praticar as primeiras obras. Foi a primeira igreja que Jesus mandou uma carta. Os estudiosos dizem que João também foi pastor em Éfeso. Agora, Paulo, no final da carta, o capítulo 6, ele está dizendo, finalmente, depois de ele ter ensinado tantas coisas, tem muitos ensinamentos poderosos ali na carta de Éfeso. Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. É bom que a gente lembre que naqueles dias, eles também aguardavam. Porque desde que a igreja foi estabelecida, todas as gerações aguardam a volta do Senhor Jesus. E não tem nenhum erro nisto. Não tem nenhum problema nisto. É inclusive a oração que nós devemos fazer: Maranata, ora vem. O desejo da igreja é que Jesus se manifeste de uma vez e ponha ordem no caos.
Porém, nós não podemos nos esquecer que o Senhor não esqueceu-se da sua promessa também. Como disse Pedro, alguns acham que o Senhor se esqueceu da sua promessa, mas eles se esquecem de que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. O Senhor não esqueceu da sua promessa. Ao contrário, Ele está agindo com paciência para com toda a humanidade, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a igreja, ela está nesses dias pregando o Evangelho, querendo a volta do Senhor, tal como a igreja de Éfeso naquele tempo queria, desejava. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então nós estamos falando de pouco menos de 2000 anos atrás. 2 dias no calendário de Deus. Mas Paulo diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque a nossa força não virá de outro lugar senão dos céus. O nosso poder não virá de outro lugar senão dos céus. Se é necessário irmos para a guerra, para a batalha, antes de irmos para uma batalha, nós precisamos estar preparados para elas, fortalecidos para ela. Qualquer soldado que vai para uma guerra, ele não vai para uma guerra sem antes passar por um período de treinamento. Treinamento exaustivo, treinamento onde ele aprende a suportar dores, onde ele aprende a poupar energia, onde ele aprende regras de sobrevivência, onde ele é fortalecido no seu corpo físico, na sua mente, passam por situações de estresse mental, para que então eles estejam preparados agora para ir para o campo de batalha. Ele não vai apenas com uma arma que lhe é dada e diz: agora vai e boa sorte. Não, ele é treinado, ele é fortalecido, ele é empoderado. E no que diz respeito à igreja, este empoderamento, este fortalecimento não vem de outro lugar senão no Senhor. Então, mais do que nunca, meu irmão, se fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Não se distraia nesses dias. Não priorize nesses dias outras fontes de fortalecimento. Porque está chegando o tempo, meu irmão. Nós estamos caminhando por um tempo onde nós não teremos nenhuma outra esperança senão a esperança no Rei, a esperança no Senhor. Nós estamos vivendo aquilo que profeticamente muitos acreditam ser o início das dores. E tem muita gente esperando e crendo numa fantasia de que o mundo como é vai melhorar. Não vai. Diz a Bíblia que quando alguém se levantar com um discurso de paz, esse é o anticristo, que com o espírito sedutor vai enganar a muitos que negaram a justiça e a verdade, preferiram crer na injustiça, e se possível até os eleitos. E existe uma igreja se fortalecendo e se empoderando e buscando a solução em algum tipo de plano econômico, governamental, político. Não haverá, meu irmão. O que haverá é um engano. E quando esse engano surgir, ele vai por um tempo apresentar. Porque o mundo está caminhando para um colapso, o mundo está caminhando para um caos, o mundo está caminhando para um governo mundial. E tudo isso foi declarado, é profético. Quem vai colocar ordem no caos é Cristo, não é outro. Pela manifestação da sua vinda, quando todo olho verá essa loucura da pregação para os que estão se perdendo, mas o poder de Deus para os que estão sendo salvos.
Então, meu irmão, é se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Nesses dias, muitos vão fazer menção de carros, de cavalos, mas nós mencionaremos o Senhor, o nosso Deus, em quem nós podemos confiar, o Deus que nos dá a vitória nas nossas batalhas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, não se iludam. O que nós podemos fazer para amenizar, nós faremos. Porque isso não significa que nós vamos promover o mal, não. Nós vamos lutar pelo bem, nós vamos lutar pela preservação, nós vamos fazer o possível. Porém, a nossa esperança não está em homens e jamais estará. Ou nós nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder, ou nós nos alistamos nesse exército, ou nós aceitamos que o nosso Senhor é o nosso general de guerra e nós ouvimos a sua voz e as suas diretrizes, ou no meio da batalha nós teremos que juntar mortos que poderiam estar vitoriosos, porém estão se perdendo porque estão se fortalecendo em outros poderes. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que coisa interessante. Ontem eu estava estudando essa palavra ciladas do diabo no original, no grego, e essa palavra cilada significa truque ou malandragem. Formas de engano, de corrupção. E é o que nós mais estamos vendo nesses dias. Especialmente no âmbito governamental, político, nós estamos vendo ciladas em cima de ciladas. Nós estamos vendo uma insegurança jurídica total na nossa nação. Estamos vendo uma insegurança política total na nossa nação. Estamos vendo uma insegurança econômica total na nossa nação. E tudo realizado por meio de ciladas, de truques, de malabarismos, de mágicas, de malandragem, de pessoas que deveriam ser exemplos para nós, mas nós vemos o tempo todo uma malandragem. Prefeitos contra governadores, contra presidente, contra STF contra Congresso Nacional contra presidente, tudo por meio de malandragem. Você já reparou? O presidente dá um decreto, o STF derruba. O Congresso Nacional estabelece uma coisa, os governadores apoiam, os prefeitos derrubam. Uma insegurança total, e a gente fica no meio disso pensando: Senhor, em quem que nós podemos confiar? Um ordenamento jurídico que, num Estado democrático de direito que nós temos, uma Constituição que é modelo para o mundo, sendo rasgada deliberadamente por meio de falcatruas, desvios, interpretações, malabarismos, malandragens, truques, que a Bíblia chama de ciladas do diabo. O diabo está trabalhando na sua malandragem, nos seus truques, nas suas ciladas, para destruir, sobretudo, a igreja, para destruir, sobretudo, o povo de Deus. E a gente precisa, sobretudo, desconstruir a imagem de igreja como instituição. Como CNPJ, a igreja somos nós, o povo. E na nossa nação, quase que 90% da nossa nação confessam o Senhor como Deus, confessam Cristo como Senhor, são cristãos.
E toda essa malandragem, toda essa cilada, todos esses truques, tudo isso que a gente está vendo como artimanhas diabólicas de Satanás, quem é que está pagando o pato? Quem é que está sofrendo? Aonde é que a corda está estourando? Agora fizeram uma liberação desse recurso emergencial para... Você vai lá, o povo passa horas e horas e ninguém consegue pegar, porque é uma cilada atrás da outra, é uma armação atrás da outra, e o povo sofrendo, e o diabo tripudiando sobre o coração das pessoas, sobre a alma das pessoas. Agora a palavra do Senhor dá um antídoto: vistam-se de toda a armadura, para poderem ficar firmes contra toda a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o próximo. A nossa luta não é o debate da internet contra o entendimento filosófico, político, econômico, religioso. O diabo, ele usa uma estratégia, uma das ciladas de Satanás é dividir para conquistar, porque reino dividido não subsiste. E nós precisamos ter esse discernimento nesses dias, porque senão nós vamos nos dividir entre nós, brigar entre nós, quando na verdade a nossa luta não é aqui na terra, a nossa luta é nas regiões celestiais, por meio das armas corretas, poderosas em Deus para destruir fortalezas, vestidos da armadura de Deus, para que as ciladas possam ser vencidas, porque elas não são contra seres humanos. A gente precisa entender o que está por trás disso, e reconhecer que o mundo não sabe disso. Nós sabemos, o mundo não sabe. O mundo anda em trevas. O mundo e as pessoas que estão no mundo, elas não enxergam mais do que um palmo na sua frente. Agora a igreja, ela batalha, ela milita numa situação diferente. Por isso, como igreja, o nosso papel é manter os nossos olhos no Senhor, orando, buscando, usando as armas espirituais como nós nunca usamos até aqui, porque é assim que nós vamos vencer o mal. É desafiador. Todos nós somos tentados, todos nós erramos, todos nós pecamos. A gente fica horas e horas nessa quarentena, às vezes nesse tempo de quarentena sem produzir, e aí começamos a ser atacados na mente, e aí a gente começa a ser contaminado por todo o sistema mundano, e daqui a pouco a gente vê, a gente também está fazendo o que não deve fazer, mas que essa consciência entre nós vamos errar cada vez menos, e sobretudo vamos lutar no lugar certo. Porque a nossa divisão, até mesmo como irmãos em Cristo, denominacionalmente falando, às vezes nós estamos nos degladiando por pensamentos, por diferenças, e a verdade é que isto é tudo que o nosso inimigo quer, porque nós começamos a militar na terra, quando diz a palavra que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder, vestindo a armadura do Senhor, porque a nossa luta não é contra pessoas. Paulo vai fortalecer: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Mais uma vez ele diz: vistam-se. É aos Efésios que Paulo vai dizer no capítulo 4, eu preguei isso na quarta-feira aqui, que quanto à antiga maneira de viver, nós devemos nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a sermos renovados no modo de pensar, e a nos revestirmos do novo homem criado para ser a imagem e semelhança de Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a nos revestirmos do novo, num modo de pensar diferente, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade. O que é a justiça de Deus? É a aceitação, é a condição que o Senhor nos deu em Cristo de sermos aceitáveis diante dEle. E este Espírito tem que estar em nós. Diante de um mundo pecador, diante de um mundo corrompido, diante de um mundo fragilizado por conta da sua própria corrupção, em nós deve ter um espírito de justiça, um espírito de condição aceitável, de olhar para aquele indivíduo que está completamente perdido nos seus pensamentos, olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão, sabendo que aquilo que ele está provocando, fazendo, realizando, ainda que ele esteja convicto da sua verdade, não tem a ver com ele, mas aquilo que está manipulando ele por trás. As ciladas do diabo que enredaram muitos. E às vezes nós vamos lá para tentar aniquilar o indivíduo, e o Senhor está dizendo: não, por ele eu morri. A tua batalha não é contra ele, a tua batalha é contra aquilo que está agindo na vida dele. Então não use armas humanas, porque as armas humanas vão matar humanos. Armas humanas não matam espíritos. Não agridem potestades e autoridades, forças malignas nas trevas, nas regiões celestiais, dominadores desse mundo de trevas. As armas humanas nem chegam. As armas humanas destroem apenas humanos, e por humanos Cristo morreu na cruz. E esse deve ser o nosso entendimento. Por isso, se o que nos motiva é atacar alguém, nós estamos errando e pecando. Então nós devemos nos despir desta velha forma de pensar, ser renovados no pensamento e nos revestirmos desse novo homem criado para ser semelhante. Porque Deus tanto amou que deu. Veio para os seus, mesmo os seus não o recebendo. Entregou-se pelos seus, morreu por nós quando éramos ainda pecadores e dignos e merecedores da morte. Esse deve ser o nosso entendimento em relação às divergências que a gente está vendo. Porque quando a gente lutar no âmbito correto, quando nós usarmos as armas corretas, nós vamos ver pessoas sendo libertas da escravidão. Nós vamos ver pessoas que hoje têm uma mente completamente mundana, corrompida. Paulo vai dizer aos Filipenses, eu acho que eu falei aqui também na quarta-feira. Paulo vai dizer assim, que nós, armados das armas celestiais, espirituais, nós vestidos daquilo que nós precisamos vestir, nós renovados no pensamento, devemos fazer tudo sem queixas nem discussões. Tudo sem queixas nem discussões. Para que venhamos a nos tornar santos e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual brilhamos como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia do Senhor, Paulo diz: eu me orgulharei de não ter me esforçado, nem corrido inutilmente. Paulo estava dizendo aos Filipenses: eu preguei para vocês o amor, a justiça, a santidade, a aceitação, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Agora, eu não quero ter que partir e no dia do Senhor olhar e ver que aqueles que eu preguei tudo isto se perderam porque foi inútil
a pregação, mas eu reforço mais uma vez: andem neste mundo, vivendo, agindo, sem queixas, nem discussões. Andem neste mundo como filhos de Deus, que são santificados pela palavra do Senhor, que andam irrepreensíveis, porque eles brilham à luz do Espírito, porque estão armados com as armas corretas. Assim, Paulo diz: mantenham-se firmes. Olha nesses primeiros versos aqui que nós estamos falando, Paulo está fortalecendo o entendimento da perseverança. Paulo está lembrando o valor da perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Perseverança. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas. Perseverança. Novamente ele diz: vistam-se para que possam permanecer inabaláveis no dia mau, depois de terem feito tudo. Perseverança. E mais uma vez ele diz: mantenham-se firmes. Perseverança. Tiago vai dizer que aquele que duvida é inconstante em tudo que faz. Tiago está falando sobre a oração. Ele está falando sobre uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas, a oração. Ele está falando que a oração deve ser uma atitude de perseverança, orar sem cessar. Uma das armas mais poderosas da igreja nesses dias é a oração. Sempre foi, mas parece que a nossa geração se esqueceu do valor dessa arma. Os nossos antepassados, eles tinham uma consciência maior sobre a oração. A Bíblia mostra que por causa da oração da igreja, coisas poderosas aconteceram. Pedro foi libertado de uma prisão, cercado por 16 soldados romanos. Os caras nem viram, porque a igreja estava orando por ele enquanto ele estava preso. Paulo e Silas também foram libertados por meio da oração. Enquanto oravam e cantavam perto da meia-noite, de repente um grande terremoto. A Bíblia diz que a igreja orava, e quando a igreja orava, o local estremecia. Todos eram cheios do Espírito Santo, e por causa da oração, resultado da oração, anunciavam a palavra de Deus corajosamente. A Bíblia diz que enquanto oravam e jejuavam, de repente o Espírito desceu sobre a igreja de Antioquia e disse: separe-me Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho a eles. Então o poder da igreja começa na oração, e a gente não pode se esquecer disso. Mais uma vez eu repito: se nós fomos liberados nesses dias para nos reunir como igreja, não é para sermos um clube social, é para nos levantarmos como intercessores na nossa nação. E o poder da oração da igreja de Santa Catarina, em nome de Jesus, libertará todo o solo brasileiro. Itajaí vive um período de muita ação do Espírito. Os meus amigos de fora que vêm para cá, todos eles, pessoas que eu trago, pessoas que vêm, pessoas que nos visitam, todos eles, pastores, todos eles dizem ao pisar na cidade: tem algo diferente nessa cidade. E realmente tem. O Senhor está levantando Itajaí como uma candeia no mundo. Grandes igrejas estão se levantando nessa cidade, sendo expressão do Evangelho pelo mundo. E nós temos o favor de Deus de estarmos aqui, de vivermos essa cidade. Alguns nasceram, outros foram trazidos pelo Espírito, mas todos com uma missão de se levantarem com poder e autoridade. A oração vai nos dar essa autoridade.
Porque a oração é o relacionamento com Deus, a oração é a intimidade com Deus, a oração ela é a conversa com Deus. Por meio da oração o Senhor muda histórias. Desenvolva o hábito da oração nesses dias, porque você vai perceber que você vai ser fortalecido no Senhor. Mantenham-se firmes nesses dias. Aí Paulo vai dar aqui algumas instruções, cingindo-se com o cinto da verdade. Número 1, verdade, não abra mão da verdade. Nesses dias, a palavra da verdade precisa ser pregada. Jesus disse: Pai, santifica-os na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Ande num caminho de verdade nesses dias, porque nada se pode contra, mas somente em favor da verdade. A verdade esses dias vai proteger. A verdade esses dias, ela sempre foi, mas agora é uma questão de sobrevivência, não é mais uma questão de prevenção. Aqueles que são da verdade, que são da luz, permanecerão. Aqueles que não são, meu irmão, passada a tempestade, deixarão de existir. Estabeleça a verdade no teu relacionamento. Estabeleça a verdade nos teus negócios. Estabeleça a verdade na comunhão. Talvez a verdade sobre você não seja algo muito agradável. Talvez muitas pessoas criaram uma vida fantasiosa em cima de um personagem que criaram, meu irmão. O Senhor está dizendo: fortaleçam-se na verdade, nesse forte poder que tem a verdade. Isto é uma arma poderosa nesses dias. Usem a couraça da justiça. Paulo vai falar da verdade e da justiça. A justiça é essa condição aceitável. Você sabe que a justiça, a couraça na arma, na indumentária de um soldado, a couraça ela protege as costas. Ela protege a retaguarda. Todo aquele que anda num caminho de justiça tem a sua retaguarda protegida. Existem ataques que vêm pelas costas. Existem ciladas que são resultado de emboscadas. Mas eu nunca vi um justo desamparado. A misericórdia, porque a justiça é um atributo de misericórdia. Não confunda justiça com juízo, porque tem muita gente dizendo: eu quero que seja feita a justiça, mas na verdade ele quer que seja feita o juízo. Justiça e juízo são coisas diferentes. Juízo é a condenação, juízo é a punição, justiça é a aceitação, é o favor, é o aceitar, é o receber. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pessoas que andam nesses dias com um coração justo, íntegro, acolhendo, recebendo, pregando a paz, pregando a aceitação, dizendo: ei, Jesus morreu por você. Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a vida da tua família. Pessoas que nesses dias andam com esse coração de justiça, têm a sua retaguarda protegida. Quando alguém se levantar contra você, o diabo, o mesmo que se levantou contra Jó, sabe qual será a resposta do Senhor? Meu servo é justo, íntegro, desvia-se do mal, acolhe pessoas, não anda por aí julgando e condenando, mas anda acolhendo. Portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas fomos justificados. Isto é a justiça de Deus. A justiça é a justificação. Por meio da obediência de Cristo nós fomos aceitos. E esta é a nossa mensagem. Esta é a couraça da justiça. E essa couraça protegerá.
Porque a igreja nos últimos dias, meu irmão, será terrivelmente perseguida, será caluniada, será atacada. Nós já vemos isso, eu tenho visto muitas matérias já acusando a igreja de muitas coisas. Não se engane, meu irmão, parece que é uma coisa sobre denominações, pessoas que estão longe. Não, a cilada de Satanás é atacar a igreja como um todo, e nós somos a igreja do Senhor. Mas aqueles que permanecerem justos nesses dias, estabelecendo e buscando a justiça do reino de Deus nesses dias, a sua palavra, a sua atitude preservará suas costas. Calçando os pés com a prontidão do Evangelho da Paz, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Como eu disse para você no início da mensagem, nós estamos num ambiente de guerra, mas a nossa missão é buscar paz, é pacificar corações, é acolher pessoas, sabendo que bem-aventurados serão os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o príncipe da paz trouxe. Jesus chegou num ambiente econômico e político da sua época terrível, era o Império Romano dominando. Mas aonde ele estava, aquele local era um local de paz. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Então nós vamos sair pelo mundo proclamando uma paz, só que essa paz não é a paz que o mundo dá. Deixo-vos a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. É a paz de Cristo, é a paz do Senhor, é a paz que será estabelecida pelo Senhor no seu reino, no seu poder, na sua manifestação. É esta paz que nós devemos ministrar e pregar. Mais do que nunca, meu irmão, use todas as suas ferramentas de comunicação com prontidão para a proclamação do Evangelho da Paz, tendo os pés calçados. Lá no livro do Êxodo, quando o povo saiu da Páscoa, diz a Bíblia que o Senhor disse a eles assim: pega o seu cajado na mão, cinto apertado e calçados com as suas sandálias, e saiam rapidamente. Prontidão. Se há prontidão, a contribuição é aceitável. Por que eu digo que é uma questão de sobrevivência e não mais de prevenção? Há algum tempo atrás, muitos de nós recebemos do Senhor um impulso de pregar o Evangelho para alguém, e a gente não se prontificou, a gente postergou. Deixa para depois. Eu quero falar, mas eu fiquei com medo. Eu quero falar, mas eu me intimidei. Eu quero falar, mas eu vou esperar um momento. Não. Se o Senhor te der uma oportunidade agora, esteja pronto. Se prontifique. Não se preocupe como dizer, porque na hora que você abrir a boca, o Espírito de Deus falará por você. O Espírito do Senhor te capacitará. Mas hoje não é mais uma questão de prevenção. A sua palavra ou o seu silêncio pode determinar a salvação ou a destruição de alguém. Então se prontifique, tendo a oportunidade. Você não precisa pegar um caixote e ir lá para a praça da cidade, levantar e ficar gritando. Mas se você tiver a oportunidade, não se cale, porque na hora o Espírito de Deus te dará a palavra. E isto pode trazer a salvação para alguém que dali poderia estar decidido a ir tirar a própria vida. Ontem ainda eu li um texto, agora não me lembro onde é que está, se eu não me engano é Ezequiel, que fala sobre a iniquidade. Falava sobre a iniquidade do povo de Israel. Só que o texto chamava a atenção para aqueles que tinham trombetas. E o texto dizia o seguinte, para os sentinelas, o texto dizia o seguinte, que se alguém morrer, pela sua própria iniquidade morrerá. Mas se aquele que tinha a trombeta não tocou, avisando do perigo, ele também será cobrado. E a palavra do Senhor nos chama de arautos. Nós temos trombetas nas mãos.
E se nós temos a oportunidade, que nós estejamos prontos, nos prontifiquemos, Senhor, salva essa vida. Homem e mulher, abandone esse caminho. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas que haja prontidão. Use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Repita, todas. Todas. Ontem eu estudava essa palavra também. Essa palavra no grego é belos, um L, belos. E essa palavra, ela fala de seta, ela fala de flecha, mas ela também é usada para míssil. E tem vezes que o que o inimigo faz na nossa vida é jogar uma bomba, não é uma setinha, porque às vezes a gente pensa que é um mosquito que fica incomodando. Não, tem vezes que ele vem com bomba mesmo. É arrasar a terra. Ele lança um verdadeiro míssil contra você. Só que a palavra do Senhor diz que não importa se seja míssil ou seta, com a fé, a certeza daquilo que você espera, você apagará todas as bombas que o inimigo lançar contra a sua vida. É a certeza de quem você é em Deus, do que o Senhor fez por você e daquilo que você espera. Nós esperamos a nossa redenção por meio da proclamação, da manifestação do nosso Senhor, que virá em grande poder e grande glória, diz a sua palavra, cercado de milhares dos seus anjos, e ajuntará de todos os cantos da terra os seus eleitos e fiéis. Nós temos essa palavra, então pode vir bomba de todos os lados. Nós sabemos em quem nós estamos crendo. Nós sabemos que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é por nós. Prepare-se, porque virá muita bomba, mas essas bombas serão todas elas anuladas pelo escudo da fé. A certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que ainda não vemos, é o nosso Senhor, o Rei da Glória. Então nós não tombaremos no campo de batalha, porque nós temos um escudo que nos protege. Capacete da salvação. Capacete protege a cabeça. Nunca se esqueça que você é salvo por causa da fidelidade do Senhor. Você não é salvo porque você é perfeito. Você não é salva porque você é perfeita. Você é salva porque você creu. E todo aquele que crê não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E todo aquele que vive e crê em mim, ao contrário, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Para ficar coerente com o texto. Tem essa certeza. Tem essa certeza. Você é eterno no Senhor. Você é salvo eternamente. Ele veio para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Coloca esse capacete, meu irmão. Deixa isso fazer a tua cabeça de uma vez por todas. E a espada da palavra, do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não tinha um hábito de leitura, se você não tinha um hábito de meditação, se você não tinha a cultura do fortalecimento por meio da palavra, desenvolva isto já. Não é mais uma questão de prevenção, é uma questão de sobrevivência. Existem irmãos nossos que vivem em países onde há perseguição religiosa, Coreia do Norte, China, países islâmicos e outros. Estes irmãos, a espada deles é a palavra, o que sustenta eles é a palavra. Eles fazem de tudo por uma folha da Bíblia, por um versículo. Muitos deles caminham uma vida inteira com um versículo da Bíblia como âncora da sua alma, crendo no Senhor. E nós temos a liberdade total de conhecimento para nos tornarmos ministros do Evangelho.
é a nossa espada. Com a espada nós atacamos todas as obras malignas. Com a espada nós avançamos contra uma tropa. A espada da palavra, meu irmão, nesses dias, invista. Esses tempos de quarentena não é mais para nós sairmos da forma como nós entramos. O Senhor está nos dando uma oportunidade de fazermos um intensivo na sua palavra. Um intensivo. Não saia para esta batalha sem a espada na mão. A espada da palavra de Deus. E ele conclui dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. A igreja precisa aprender a orar no Espírito. A igreja aprendeu a orar na comunhão, na congregação, no quarto. Mas existem lugares que você não vai ter tempo de se ajoelhar, você não vai ter tempo de levantar as mãos, você não vai ter tempo de olhar para alguém e dizer aqui, vamos levantar um clamor. Existem lugares que a tua oração será somente no Espírito, mas a palavra do Senhor está dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões. O Senhor vai te chamar para orar no Espírito numa fila de banco, o Senhor vai te chamar para orar no Espírito no mercado, o Senhor vai te chamar para orar no Espírito numa caminhada que você estiver fazendo, o Senhor vai começar a abrir o teu entendimento para você ver verdadeiras batalhas espirituais sendo manifestadas, homens na terra se perdendo, mas você não vai entrar nessa guerra humana, você vai entrar no Espírito em oração e a vitória será dada. Perseverem na oração por todos os santos, orem por aqueles que estão pregando, orem pelo teu irmão, ore pela tua irmã, ore pela igreja, ore pelo pastor, ore pelas autoridades constituídas, ore pela presidência da república, ore pelos governadores, orem pelos prefeitos, orem pelo legislativo, orem pelo STF, orem, meu irmão, porque na oração o Senhor libertará cativos. Perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por aqueles que nesses lugares foram colocados pelo Senhor. Tem santos de Deus implantados, colocados como verdadeiros espiões do Senhor em todos os setores da nossa nação. Ore. Ore e nós veremos uma potestade caindo. Ore e nós veremos essas forças espirituais do mal sendo derrotadas. Ore e nós reconheceremos, ou conheceremos, talvez muitos de nós, o poder da oração. Lembre-se, não é mais uma questão de prevenção, é uma questão de sobrevivência. Verdade, justiça, palavra de Deus, evangelho da paz. Guarda isso no teu coração. Salvação na tua mente. Guarda isso no teu coração. E estas são as armas que você e eu vamos resistir o dia mau e permanecermos inabaláveis. Esta guerra não vai te abalar. Você depois disso permanecerá inabalável, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra, depois de terem feito tudo, nós temos uma missão nesses dias. Nós estamos avançando e permaneceremos inabaláveis em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Vamos levantar e vamos orar então em nome de Jesus.